Era por volta da hora sexta. O sol ainda estava no céu, mas parecia envergonhado. A luz foi recuada, a terra inteira prendeu o fôlego. Havia algo errado. O mundo, por um instante, soube que ali estava matando o seu Criador. No centro do monte, o Gólgota, ele se tornou um altar. O Filho do Homem, aquele que andou entre os pobres, que perdoou adúlteros, que limpou os leprosos e ensinou multidões, agora está erguido entre dois criminosos e tratado como o pior deles. Ele não estava gritando por vingança, ele não estava acusando ninguém, apenas se entregou. Cada gota de sangue, cada suspiro, cada palavra dita com dor é um cumprimento de um plano eterno. Era necessário. A cruz não é o fim, ela é o começo de uma estrada que passa por Emaús, mas também passa por Gênesis, onde Deus procurava Adão no jardim dizendo: onde estás? Na cruz, o próprio Deus responde a própria pergunta: aqui estou, nu, exposto, ferido, por vocês, por nós. Essa estrada atravessa o deserto com Moisés, onde o povo reclamava do maná, enquanto ansiava pelas cebolas do Egito. E agora, no Calvário, o verdadeiro pão desce do céu e nós o rejeitamos novamente. Passa por Elias debaixo do zimbro, cansado, pedindo a morte. E aqui está o Cristo que também pede: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas enquanto Elias dormia com medo, Jesus se entrega com coragem. Essa estrada passa pelos salmos de Davi, que chorava: meu Deus, por que me desamparaste? E o mesmo clamor agora ecoa lá na cruz, mas diferente de Davi, o Cordeiro sabia, estava sendo desamparado para que nós fôssemos encontrados. Ninguém entendeu ainda não. Os discípulos fugiram, Pedro negou, Judas se enforcou, Maria chorou, o céu se calou, mas o véu foi rasgado. E isso era o início. A estrada está aberta, da cruz a Emaús, do sangue ao pão, do silêncio ao fogo no peito. A história não termina no madeiro, ela apenas muda o tom. E mesmo assim eles não entenderam. Na cruz não há glória aparente, há moscas, cuspe, sarcasmo, há pregos cravados, não só nas mãos, mas no centro da nossa arrogância. Ali está ele, o que ensinava com autoridade, curava com compaixão, falava em parábolas que desnudavam o coração, e agora, despido. Os fariseus que se calavam diante da sabedoria dele agora riem alto. Dizem que salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Hipocrisia! Homens que jejuavam 2 vezes na semana, mas jejuaram de compaixão a vida inteira. Homens que amavam as Escrituras, mas odiaram quando a Escritura se fez carne. Ali está ele, o que lavou os pés dos discípulos, o que mandou amar os inimigos, o que tocou em leprosos sem medo de se contaminar, o que disse: bem-aventurados os que choram. Agora é ele quem chora e ainda assim permanece. Porque ninguém o prendeu, ele se entregou, ninguém derrotou ele mesmo se esvaziou. A cruz não foi imposta, a cruz foi aceita. Enquanto pregam o corpo dele numa árvore, ele prega outra mensagem: Pai, perdoa-lhes. Ali no lugar da vergonha ele plantava a semente do reino, e o solo encharcado de sangue é fértil. Os sermões ditos nos montes ecoam em cada martelada. Bem-aventurados os pacificadores, enquanto ele faz paz entre Deus e os homens. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, enquanto ele tem sede. A cruz não é um fim, é uma denúncia do nosso orgulho, da nossa cegueira, da nossa religião sem amor, e mesmo assim ele permanece. Por mim, por você, por todos. A cruz já estava escrita nas entrelinhas do Antigo Testamento. Em Gênesis, quando Deus cobre Adão e Eva com peles, o sangue de um inocente é derramado para cobrir a vergonha dos culpados. Um sussurro da cruz. Em Êxodo, o cordeiro pascal é morto e o sangue passado nos umbrais das portas para que a morte passe. Cristo é o cordeiro. João disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos lá para Números 21. O povo peca, serpentes aparecem e Deus manda Moisés levantar uma serpente de bronze numa haste. Quem olhasse para ela era curado. Jesus disse a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Isaías 53 não vai esconder nada. Era desprezado, homem de dores, ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Ali,
Séculos antes o profeta já viu a cruz. A cruz não foi improviso, foi promessa, foi plano. Antes de Roma, antes do madeiro, a cruz já existia no coração do Pai. E Cristo, o Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Nada fora do controle, tudo previsto. O corpo desce. José de Arimateia, membro do Sinédrio. Justo, porém oculto. Se expõe pela primeira vez, pede a Pilatos o corpo de Jesus. Um ato perigoso, ousado, mas necessário. Nicodemos o acompanha. Aquele mesmo que certa noite buscou Jesus às escondidas, agora aparece à luz do dia com quase 40 quilos de mirra e aloés. Um perfume caro demais para um corpo que não ficará ali por muito tempo. Eles não tiveram tempo. O pôr do sol se aproximava, o sábado começava ao cair da noite, e com ele a obrigação do repouso. Impressa sagrada envolve um corpo em lençóis de linho, conforme os costumes funerários judaicos. Não era embalsamento como os egípcios faziam, mas sim um envolvimento reverente do corpo com tecidos e especiarias aromáticas para honrar o morto e retardar a decomposição. O sepulcro era novo, cavado na rocha, provavelmente uma gruta pequena, úmida e escura. José o havia mandado preparar para si. Agora entrega o seu próprio lugar de descanso ao Senhor da vida. O corpo é deitado ali, sem honra, sem multidões, apenas silêncio. Uma grande pedra é rolada diante da entrada. O silêncio pesa e o sábado começa. A esperança foi embora com o tempo. O coração dos discípulos partido. Pedro, aquele mesmo que negou Jesus, agora chora amargamente, lembrando do canto do galo. Judas já nem respira mais. Maria segura o linho, mas não entende. As palavras sobre ressurreição parecem delírio. E com ele, parece que tudo teve um fim. Agora uma pergunta que ficou na cabeça de todo mundo naquela hora. O que se faz com Cristo morto? Os discípulos se escondem, as mulheres choram, os fariseus vigiam o túmulo com medo que o corpo desaparecesse. Aqui nós vemos que mesmo Jesus, morto, ainda os ameaçava. O céu calado, a promessa parecia apagada, mas era exatamente como Isaías havia profetizado. Com os ricos esteve na sua morte, ainda que não houve engano algum em sua boca. Até o túmulo emprestado cumpria as escrituras, e a pergunta ainda ecoa: o que se faz com Cristo morto? A resposta virá com o romper da aurora, porque o túmulo que agora abriga o Cordeiro será em breve a prova viva de que a morte perdeu sua força, e que o plano de Deus nunca teve falha, só tempo. No primeiro dia da semana, quando a escuridão ainda tocava a terra, elas foram, as mulheres, sempre elas, com frascos de perfume nas mãos e luto no peito. Iam ungir um cadáver, não esperavam glória, só despedida. Mas a pedra, aquela pesada, já não estava mais lá, o túmulo aberto, o corpo ausente, a lógica rompida. Dois seres em vestes resplandecentes anunciam o escândalo da esperança. Imagina que visão! Porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. A frase é uma espada, corta o luto, reposiciona a fé. Não tem corpo, não tem fim, só panos dobrados, como quem diz, volto já. Mas mesmo com a tumba vazia, os corações ainda não compreendem. A esperança ressurge antes da fé. Cristo está vivo, mas o mundo ainda vive como se ele tivesse morto. É Páscoa, mas ninguém entendeu. Ainda não. E agora sim começamos a caminhar para Emaús. 2 homens, sombras carregadas, pernas cansadas, corações em pedaços. Saíram de Jerusalém, a cidade que havia visto o impossível acontecer, e o sepultou. O homem que prometeu vida, agora uma memória cravada na cruz. No caminho para Emaús falam de dor e de um sonho despedaçado, como se alguém tivesse quebrado tudo o que eles acreditavam. De um mestre que virou suspeito, de um rei coroado com espinhos, de um povo que ainda não entendeu o que se perdeu e o que ainda pode ser encontrado. Mas dali um pouco um estranho aparece, sem pressa, com um olhar que parece carregar toda a eternidade, e pergunta sobre a tristeza deles, sobre a confusão que eles não sabem ainda ao certo decifrar. E aí eles contam, falam do túmulo vazio, das mulheres com histórias difíceis de acreditar, das escrituras que prometiam algo maior, mas parece que agora já não tem mais nada.
E o homem, escutando tudo aquilo, começou a revelar o que estava escondido nas palavras antigas. No desdobrar das profecias, ele falou de um caminho de sofrimento que não destrói, mas que abre portas. Fala de morte e ressurreição, de um sofrimento aceito e não imposto. Eles não reconhecem, mas ele começa a explicar, desde Moisés, os profetas, os salmos, tudo apontava para esse momento, para a cruz, para a glória escondida na dor. O homem rasga o texto, ele explica o reino, revela a si mesmo em cada palavra, mas os olhos deles ainda estão fechados. Enquanto eles caminhavam pela estrada, Jesus já parecia pronto para seguir viagem. Tinha coisa para fazer ainda, missão para cumprir, mas aqueles dois homens cansados, cheios de dúvidas, sentiam algo diferente dele. Fica com a gente, já tá tarde, a noite vem chegando. E não era só porque queriam um lugar para dormir, não. Era um pedido de quem ainda tentava entender tudo aquilo. Era o desejo simples, humano, de não ficar sozinho diante daquela confusão toda, de segurar a esperança mesmo quando parecia que ela tinha morrido lá na cruz. Eles estavam dizendo que Jesus não era só um estranho que passava pela vida deles, mas alguém que fica, que permanece junto, que a presença dele não é um encontro rápido, mas um caminho que se faz lado a lado, na dúvida, no medo, na fé. Veja bem, é só no partir do pão que os olhos se abrem, não por mágica nem por revelação espetacular, mas sim num gesto humilde, naquele momento simples, quase despercebido, que muitas vezes a gente nem dá valor, mas é ali entre mãos que partem os corações cansados que o véu cai, a cortina se rasga e a verdade se impõe com a força de um trovão. O crucificado é ressuscitado, não um fantasma, não uma ideia solta, mas o mesmo Jesus que carregou o madeiro da cruz, agora de pé entre os seus, vivo, vencendo a morte, cumprindo a escritura. O que parecia fim é o começo. O sofrimento não foi absurdo, nem silêncio vazio, foi o plano divino que se cumpria, escondido no silêncio de Deus, onde o grito da cruz não foi um abandono, mas um grito de vitória. Veja só, agora temos paz com Deus, a consumação do amor que não se rende. Então, naquele momento, o coração que antes ardia de dor, que sangrava em desespero, se inflama de um fogo novo. O fogo da fé que desperta, da esperança que ressurge das cinzas da dúvida, como uma fênix. Não nos ardia o coração enquanto ele nos falava pelo caminho? Perguntam-se os discípulos, sem entender que o toque das escrituras e a presença do Cristo vivo queimavam mais que o sol do meio-dia. É o pulsar da verdade viva que atravessou o tempo. É Deus, caminhava ao lado deles, que se revela na mesa, que transforma o desespero em chama, o luto em missão e a morte em vida. Perceba que não é um olhar que se abriu, mas uma alma que despertou, um gesto que se repetiu, mas sim um encontro que transformou, que ressignificou toda a dor, todo o silêncio, toda a ausência. O coração antes que estava morto agora bate forte porque reconhece aquele que venceu tudo. E eles correm, não com leveza de quem já tem todas as respostas, mas com o peso da descoberta que arde no peito e acende o passo. Correm porque sabem que aquele que caminhou ao lado deles na dúvida e na dor nunca abandonou. A estrada de Emaús, ela é muito mais que um caminho de uma terra antiga. É o trajeto íntimo de cada alma que já se sentiu perdida, cansada, sem rumo. É o lugar onde o invisível se revela no toque do simples pão partido e onde o silêncio de Deus se desfaz em palavra viva. A estrada que todos nós percorremos, às vezes tropeçando, caindo, às vezes em silêncio, quieto, cansado, calado, sempre buscando encontro que quebra a escuridão. Mas nessa corrida apressada aí, com o coração queimando, a gente aprende que nunca estivemos sozinhos, que a presença que transforma é real, constante e caminha lado a lado com a gente mesmo quando não vemos ela. Só quando o pão se parte, os olhos realmente são abertos. Não só porque é um gesto sagrado, mas porque ali o invisível atravessa a barreira do mundo concreto e revela no ordinário. É no partir do pão, num ato simples, sem valor para muita gente, que o sagrado e o humano se encontram. Quantas vezes somos seduzidos pelas palavras que inflamam o peito, pelos sermões que brilham como estrelas na noite, voltamos para casa carregado de uma chama que arde, mas que ainda não incendeia a alma. Quantas vezes o coração bate acelerado, mas permanece trancado na solidão da cabeça, longe do calor da comunhão. A porta do entendimento, ela não se abre com discurso nem com iluminação momentânea. Ela só se rende ao pão partilhado, ao olhar que não desvia, ao abraço que não teme a vulnerabilidade do outro. Enquanto você se perde na pressa de entender, quantos ficam olhando para a nuca do irmão, para as costas do amigo, para o reflexo da própria dúvida, sem nunca realmente encarar o mistério do encontro. O evangelho só pulsa, só faz sentido quando a gente deixa de lado o espetáculo da palavra e a gente se entrega no silêncio da mesa, à profundidade do olhar, ao sabor da partilha.
Jesus falava, o povo ouvia com o coração em brasa, mas fogo no coração não se converte em alimento para o outro. É chama que queima só por queimar e deixa a alma ressecada. Será que não somos nós hoje aqueles que voltam para casa carregando fogo na alma, mas deixando a mesa vazia? Será que não é hora de abandonar o espetáculo da palavra para entregar o sagrado do partido, dividido, reconhecer que Ele esteve conosco o tempo todo? Não na palavra distante, mas na comunhão lado a lado?